E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à temporada 2025 do FBI Talks. Para você que caiu de paraquedas por aqui, FBI Talks é a entrevista exclusiva que a gente faz com as nossas agentes oficiais do FBI Clube. O FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas relacionados ao universo do empreendedorismo feminino, porque, como eu sempre digo, toda mulher empreendedora é incrível no que faz, independente do que ela se propuser a fazer, mas, infelizmente, a gente não foi ensinada e muito menos incentivada a aprender a empreender. E é exatamente isso que a gente faz lá dentro do FBI Clube, enquanto a gente cria conexões, enquanto a gente faz amizades e negócios, obviamente. E hoje eu tô aqui com uma maravilhosa que com certeza vai inspirar muitas de vocês, principalmente vocês empreendedoras, mamães que buscam aí equilibrar os pratinhos. Dona Carol Marques, seja bem-vinda. Muito obrigada, querida. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? Tô ansiosa, tô apreensiva, mas tô muito feliz, Gabi. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, que isso. Eu tô feliz de bater esse papo, feliz de resgatar o nosso contato, perceber que essa nossa relação se manteve há tanto tempo. E a gente conversando aqui nos bastidores, eu sempre falo que bastidor de podcast devia ser gravado, porque a gente se encontra e já começa o bate-papo nos bastidores mesmo, né? E já saiu vários assuntos aqui, né, que a gente até trouxe como pauta do podcast. E a gente já estava falando antes de começar. Muito legal, né? Então vamos lá. Contextualizando, então, se você caiu de paraquedas por aqui, acho que o ponto central desse episódio é dar voz para as agentes oficiais do FBI Clube, porque eu sempre falo o seguinte: às vezes a gente procura tão distante, tão externamente a gente, referências positivas, mulheres inspiradoras, até pessoas com quem a gente possa realmente aprender para melhorar alguma coisa na nossa vida pessoal ou profissional, e geralmente a gente vai lá distante. Então, na pessoa que está na internet ou em alguém relativamente mais famoso, e a gente esquece que nas nossas relações mais próximas sempre tem uma potência muito grande, sempre tem pessoas com histórias incríveis que podem ajudar demais a gente. E é exatamente essa a proposta. Hoje, eu quero que a Carol conte um pouquinho da história dela, porque eu particularmente sou apaixonada por histórias. Eu acho que até misturando já o assunto que a gente estava falando anteriormente sobre autoimagem e etc. Quando a gente se percebe, a gente entende qual foi a nossa trajetória, entende, ok, vim parar aqui, estou aqui, mas a minha história que me trouxe até aqui, isso empodera a gente. É verdade. Né? Então, eu queria muito que você se apresentasse, conta o que você faz hoje, mas volta um pouquinho. O que você fez, qual foi o caminho para que você chegasse até aqui nesse momento? Bom, então eu sou a Carol, eu tenho 39 anos, hoje eu sempre trabalhei com vendas, de alguma maneira, vendendo alguma coisa. Acho que todo mundo vende alguma coisa, né? Vende a sua imagem, vende seu serviço, vende seu produto. Então, eu sempre trabalhei com vendas, atendimento ao público, né? Continuo nessa área, sou representante comercial. Em contrapartida, eu tenho a minha página, que eu adoro incentivar mulheres ao autocuidado, principalmente depois da maternidade. Acho que eu já fazia isso de uma maneira indireta antes, mas depois, né, da maternidade a gente se perde um pouquinho nesse caminho, né? E eu adoro fazer isso, né, de uma maneira pequena ainda, mas eu gosto muito, né? Até quando eu converso com as minhas amigas mamães, né? E às vezes elas trazem alguma coisa, elas contam alguma coisa. Eu sempre gosto de estar ali, sabe, participar, falar, não, vamos fazer assim, você consegue, vai lá, né? E quando eu vejo as minhas amigas mamães conseguindo também é uma felicidade para mim, porque a gente sabe que não é fácil equilibrar tudo, né? Principalmente pós-maternidade. Mas a minha vida começou lá atrás, né? Eu lembro até hoje, eu nunca... Voltando um pouquinho, né? Hoje todo mundo me vê e fala, nossa, né? Como você se arruma, você é vaidosa. Mas eu fui muito moleque, entre aspas, né? Não gostava nada de me arrumar. Até meu pai falava, né, que quando eu ia em evento, ele que tinha que cortar minhas unhas. Porque minha mãe falava, vamos fazer aquela coisa de menininha. Eu não tinha isso. Fui começar a ter esse olhar mais para mim quando comecei a trabalhar. Comecei muito nova, com 16 anos, em uma loja de roupa. Aí isso foi aflorando, né? Aí, lógico que mudou muito ao longo dos anos. Mas comecei também com vendas lá atrás. E eu lembro uma frase da minha mãe que me marcou muito, né? Não, você não vai conseguir ficar trabalhando nessa loja. Nossa, é muito puxado. Trabalhava no comércio até 11 horas da noite, quando era época de Natal. E minha mãe falava, não vai aguentar 2 meses, porque
E lá fiquei 3 anos. Depois fui tentando melhorar, né? Estudei, fiz faculdade, até conseguir entrar no banco, onde fiquei 15 anos. E na faculdade conheci meu marido, e aí me apaixonei perdidamente pelo universo da moda, porque ele sempre trabalhou com isso. E essa foi minha trajetória que me formou até aqui e que quero seguir e continuar me aprimorando, me aperfeiçoando, melhorando, sendo uma pessoa melhor. Foi mais ou menos isso. É muito, muito louco a gente perceber que É, as coisas vão aparecendo no nosso caminho sim, e elas não necessariamente transformam quem a gente é, elas exaltam algo que já mora dentro da gente, né? exato. E que a gente não sabe, né? Porque lá atrás, né? Até outra história que me marcou muito, quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego pro banco, eu não tinha roupa, assim, adequada para aquele momento. Eu tinha as roupas que eu trabalhava na loja e quem me socorreu foi a minha irmã. E eu falei, Pri, eu não tenho uma roupa, assim, mais formal para uma entrevista de emprego, para passar a minha imagem. Você vê como isso vai nos moldando e nos marcando ao longo do tempo, né? E aí ela me emprestou a roupa e eu fui, no fim deu certo, mas são histórias que marcam, né, a Com nossa vida, né? certeza. E conta como é que foi que começou essa coisa de você gostar de se comunicar através da internet? Foi porque você se apaixonou pela moda ou por... Primeiro começou assim, antes, as minhas amigas, principalmente como você mesmo disse, você falou tudo na apresentação, Gabi. A gente tem as nossas referências e eu acho isso muito legal, principalmente hoje no universo que a internet nos aproxima das pessoas, porque você vê aquela pessoa, né, como referência, mas tem muita gente top na nossa volta, muita gente inspiradora em vários âmbitos da vida, né? Comunicação, moda, maternidade, tudo, tudo. Tem muita gente legal muito próxima da gente. E as minhas amigas, tudo ficavam assim: nossa, mas que bonita essa combinação. Como você fez isso? Vamos comigo lá em tal lugar? Nossa, vamos fazer isso? Carol, ontem mesmo eu recebi, olha que engraçado, eu recebi uma mensagem de uma amiga. Carol, eu tô precisando de um vestido para um casamento, né? Eu queria um vestido. Aí ela me descreveu o vestido e falou: você tem alguma loja para indicar aqui em Jundiaí? Você tem algum lugar que você goste, que você já comprou? Então, assim, parece pequeno, mas você cria essa referência nas pessoas. E foi assim que começou. Entendeu? E aí as pessoas vinham perguntar, lógico que nada enorme, mas assim, nossa, onde você comprou isso? Como você fez isso? Nossa, adoro suas combinações, adoro o que você faz. Acho muito legal o que você indicou. Fui em tal lugar porque você indicou. Então, assim, começou bem, bem assim, bem De natural. uma forma orgânica, é. Exatamente. Então foi assim que começou essa influência, assim. E a gente vai percebendo que a influência não é só na internet, né? Às vezes você é uma influência no seu ambiente de trabalho, entre as suas amigas. Então é muito bacana isso, poder ajudar, né? Esse sentimento, né? Na verdade, eu acho que o caminho mais, não vou dizer correto, porque não tem certo e correto, mas que o caminho melhor para que isso aconteça é quando isso já existe Sim. e a internet é um canal para que aquilo ecoe, né? Porque, na verdade, você era aquela pessoa no dia a dia. Então, você já tinha aquela Exato. reputação, as pessoas já te enxergavam daquela maneira. E aí, você começou a usar a internet para potencializar essa mensagem. Até por conta... Eu lembro que a gente conversou sobre isso, acho que talvez lá atrás. Meio que um hobby seu, né? Porque você Sim. gostava. E ainda é assim, Ainda sabe? É porque eu gosto, porque às vezes eu não consigo fazer com a frequência que eu gostaria, mas é uma coisa que eu gosto. E assim, às vezes você some por N motivos. A gente tem uma vida hoje com muitos horários a se cumprir, então você tem muitas metas a entregar, muitos trabalhos, muitos horários. Assim, tem que ser tudo muito. Depois que ficou mãe, então, aí tem que ser tudo muito organizado. Então, às vezes, quando você fica muito tempo sem aparecer, você fala: nossa. Deixa eu voltar lá, né? Deixa eu postar, deixa eu fazer alguma coisa, né? Deixa eu olhar as minhas meninas, né? Que estão lá, né? Tudo, você fala, porque parece que virou tudo amigo, né? E aí você volta, e é muito legal ó, a recepção, quando você posta alguma coisa legal, alguém vem atrás, ou alguém vai em alguma indicação e você chega no lugar e a pessoa fala, viu? Tem uma pessoa aqui que você falou. Então, assim, é muito legal isso, é muito bacana, apesar de pequeno ainda, mas é muito gratificante. E aí, por outro lado, enquanto a partir você tem aquilo lá também. Nossa, será que eu tô mostrando muito? Até onde eu posso ir? O que que eu vou mostrar? Porque a internet hoje
é uma terra habitada por todos, né? Uhum. Então, você tem esse equilíbrio também aí, né? Que... Habitada por todos e um tanto quanto desconhecida ainda, né? Por mais Exato. que seja muito intenso e ágil, é um tanto quanto desconhecido. É, exatamente. Mas E é legal demais. eu não sei se você tem essa noção, também ouvindo umas coisinhas aí do bastidor, talvez, não sei se você tenha 100%, mas você consegue perceber o quanto é potente isso em termos de marca pessoal? Eu costumo falar que a pessoa que consegue ter uma comunicação de quem ela é, independente do que ela esteja fazendo profissionalmente, constrói uma marca pessoal tão forte, Carol, que tipo assim, juro, eu sempre gosto do exemplo da pipoca gourmet. Tipo assim, amanhã, daqui um mês ou 3, se você decidir quero empreender em algo, qualquer coisa, pode ser pipoca gourmet, as pessoas vão comprar porque é a Carol e porque elas já Exato. conhecem a Carol, já entendem o conceito do que é aquilo. Então, trabalhar sua marca pessoal, trazer sua autenticidade, as coisas que você gosta para a comunicação é assim, ouro. E muitas pessoas, de duas uma, ou ainda não perceberam o valor disso, a importância disso, ou simplesmente não tem coragem para fazer isso porque falta autoconhecimento, falta autoconfiança. A pessoa acaba criando uma projeção muito mais pessimista do que positiva em cima de, vou me expor, vou me comunicar com as pessoas, né? E é difícil, né? Porque é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que você não tem essa noção do quanto você marca e quanto você influencia as pessoas. Hoje, eu trabalhando como representante também, isso é muito forte, né? Porque, às vezes, a pessoa não vai comprar o seu produto porque ele é o melhor. Ela vai comprar porque é seu. Nossa. E é isso, é muito isso hoje em dia. Ela não... Tem outros no mercado que talvez, assim, anos-luz na sua frente, mas ela vai escolher o seu porque é seu. Né, isso eu falo do meu trabalho e, assim, na internet também, às vezes a pessoa não vai comprar. Ela tem N opções. Ela vai cortar um cabelo. Ela tem N opções. Ela vai contratar um serviço, mas ela vai fazer o que você indicou porque você falou que aquilo lá era bom. Então, e é muito difícil a gente ter essa noção. Até isso que a gente estava conversando. Talvez eu não tenha ainda essa dimensão, essa noção de ser você. Quando a Márcia, né, me convidou para fazer o catálogo, né, de Dia das Mães, ela falou que... Ela me contou a história que ela abriu um Instagram e a primeira pessoa que apareceu lá foi eu. E ela falou que ela estava procurando. Eu queria uma pessoa que fosse minha cliente, que fosse, né, nesse perfil e que fosse natural. Ela falou, quando ela abriu, ela falou, não, é você. E você não tem a noção desse impacto que você causa nas pessoas, a sua marca na vida das pessoas. E é muito louco isso, Quando né? você percebe isso, você até fica tipo, calma. O que as Né? pessoas estão enxergando que eu não tô enxergando em mim mesma? Exatamente, é muito difícil. É aquilo que você falou, né? Você descreveu certinho. É a autoimagem que você tem, que você fala, não é tudo isso, né? Não, nem vou dar muita importância, porque não é tudo isso. E quando vem de outra pessoa, né? Vindo de você, então, né? Eu fico assim, não, realmente, né? Parar e olhar um pouquinho mais aqui, e pensar nisso de uma forma positiva, né? Claro. O que você pode levar de positivo na vida das pessoas, porque você pode enaltecer e você pode destruir também. A influência então, tem esse poder, né? tem muito, né? Tanto é que a gente vê hoje na internet muita coisa acontecendo da maneira que as pessoas são influenciadas, né? E eu acho que é por isso que eu incentivo tanto quem tá à minha volta e que eu percebo que são pessoas como você a realmente botar a voz no mundo. Eu tava fazendo um post minutos antes de você chegar, um carrossel, e a primeira frase era tipo assim, mulher, você aí desconfiando de si, enquanto tem tanta gente falando por aí e faturando e influenciando e vendendo para pessoas que você não tá vendendo. E aí depois, às vezes a gente reclama, às vezes a gente fica chateada, mas é abrir a boca. Tem gente fazendo um serviço um desserviço na realidade, né? Com a Exatamente. influência. E se você tem uma mensagem positiva para passar, Não, e assim, eu tava pegando o gancho até do que você falou, muito importante, acho que é um post de extrema necessidade, porque eu tenho esse bloqueio de ficar pensando assim, ó. Mas eu não vou fazer porque, ai, sei lá, será que eu tô copiando fulano? Porque ela fala o mesmo assunto que eu. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque não tá tão bem feito como eu gostaria. Eu não vou fazer porque eu não editei tão bonitinho como eu queria. Eu não vou fazer porque, eu vou ficar gravando a pessoa. Eu não vou fazer porque é muito bloqueio que você coloca, é muita barreira que você coloca, sendo que, bem feito, as pessoas querem ver, às vezes, o que você
tem de bom pra passar pra elas, às vezes ela tá num dia que fala, poxa, cara, eu só queria ver isso. Eu só. E às vezes, outra coisa também que uma amiga falou e ficou muito na minha cabeça, né? A gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai tendo uns insights e a pessoa vai falando alguma coisa pra você e você fala, meu, é isso. Tem muita gente que quer inventar a roda e não faz o básico bem feito. Fato. Então, assim, que nem eu. Se eu tenho alguma coisa que eu acho relevante, que eu acho legal, cara, quem quer ver vai estar ali pra ver, vai ser impacto pra quem tá olhando. E muitas vezes você fala, não vou fazer e talvez naquele dia você deixou. Eu tenho muito isso, eu preciso trabalhar muito isso em mim. De tipo, não, acho que não vou fazer, é besteira. Não, pra quê? Ou, eu tô copiando a fulana, ela é muito parecida comigo. Vão olhar e vão falar, nossa, que tonta, igual, assim. E não é, você, não é? E é muito louco ouvir você falando isso, cara, porque quem olha de fora não imagina que esses questionamentos rondam sua cabeça. Muito, gente. É muito, e não é pouco. Até eu converso muito com meu marido, ele é um dos meus maiores incentivadores, assim. É minha família, minha irmã, assim, tudo quando a gente tá se falando, né? E às vezes eu falo pra ele, Ri, eu não vou fazer isso. Ele, por que não? Faz. Vai, você não tem... Às vezes ele traz alguma coisa, é engraçado, né? Às vezes ele traz alguma coisa pra mim, assim, uma coisa, sei lá, ele trouxe uma peça de roupa nova. Aí ele olha pra mim e fala, você não vai tirar foto? Você não vai postar? Você não vai... Sabe? Então, assim, você vê que até ele, né, já... Ou a gente vai em algum lugar legal, ele fala assim pra mim, você tirou foto? Não, porque as meninas às vezes querem ver, né, onde você tá, que legal, né, um lugar que você foi, você quer indicar, né? Porque esse é o conteúdo que a gente consome também, né? Então, assim, é muito legal. Eu tava até conversando esses dias com uma outra amiga. Eu acho que às vezes é um processo natural, é um caminho. Às vezes, quantas influencers muito grande que você gostava de seguir e virou um negócio tão mecânico. Só marca publi, ou uma empresa que talvez você gostava que era tão humanizada que você comprava o serviço. E você falava, nossa, que legal. E de repente mudou, você fala, cara, não consigo mais acompanhar esse conteúdo. Porque é publi, é coisa, é marca, é o tempo todo. Não tem mais aquela rotina, talvez, que você... Porque é o conteúdo que você mostra, geralmente é o que você consome. Vou falar uma coisa, não vou falar em público, porque eu acho que é um questionamento que eu preciso fazer pra você, pra te fazer pensar no bastidor, mas não me deixe esquecer, não. Exatamente sobre isso, sobre tipo, mas agora é só publi, etc e tal. Acho que tem uma reflexão importante pra compartilhar aqui. Deixando o povo Deus. curioso, né? Como assim você fala que vai conversar em particular no vídeo? É que eu e a Gabi, a gente se conhece há muito tempo. Acho que a Gabi acompanhou muita evolução minha, assim, de... acho que vamos... Há bastante, fia. Acho que muito tempo, né, Gabi? Tipo uns 10 anos, eu acho. Uns 10 anos. Eu fiz um curso de automaquiagem, assim, que eu falava, preciso melhorar. Eu sei o básico, mas eu preciso... Eu fiz com a Gabi, na época da maquiagem, né? E assim... Nossa, eu melhorei muito. Hoje, apesar de estar sem maquiagem, mas eu tenho um motivo, né? Mas a gente se conhece há muito tempo, né? E é legal, né? Você ver essa evolução. Eu tenho né? muitas pecinhas sobre você pra juntar na minha cabeça. Exato. E talvez... É legal isso, de alguém enxergar de fora o que às vezes a gente não tá enxergando de dentro. Porque é muito louco. Mas e muito até legal. O que você falou sobre, tipo assim... nossa, eu fico pensando isso, questionando isso, etc. E eu comentar que... Olhando de fora, não dá pra imaginar que esses questionamentos passam na sua cabeça. Sabe por que isso acontece? Porque só você dorme com seus próprios olhos. Exato. Só você sabe exatamente como foi o dia, o que você passou, o que você viveu, o que você sentiu, o que você rolou, qual foi e tal, pra te trazer aquela insegurança. Quem tá te vendo de fora vê só aquele recortezinho. E eu acho que essa é a potência de a gente influenciar e falar sobre verdades. Influenciar e trazer as verdades. E aí, falando sobre isso, quero emendar já um assunto que é tipo... Faz parte de você nos últimos 2 anos, que é o maternar. Nossa, o maternar foi um sonho pra mim, né? Eu nem posso falar muito, que mãe Já é chora. emotiva, né? Mas assim, o maternar sempre foi um sonho, mas assim, eu e o Ricardo, a gente sempre aproveitou muito, então aconteceram as coisas. Eu acho que tudo vem na hora que tem que vir. Eu acredito muito nisso, que as coisas tinha que ser o Felipe, tinha que ser ele, tinha que ser na hora dele. Então, assim, mas foi um sonho e, assim, acho que hoje é a maior realização da minha vida.
a maternidade. Eu falo que é assim, é a coisa mais maravilhosa e a mais desafiadora. A mais difícil. Também a mais difícil que eu já me propus a fazer. É que Deus sustenta, eh, você vai achando os meios para chegar naquilo ali, mas assim, eu super compreendo quem não quer ter filhos, quem hoje, né, no mundo que a gente vive, é uma decisão difícil de tomar, ter e não ter, Uhum. mas é maravilhoso. Assim, eu falo que a maternidade, ela tira do seu egocentrismo, ela tira você do seu eu para você olhar 100% para o outro. Se você tiver que deixar de viver por um momento para viver um pouquinho você vai fazer isso quando você é mãe. É muito louco. Cara, eu já falei isso mais de uma vez e eu acho que Deus é perfeito em todas as vírgulas que ele faz, assim. Eu sempre tive essa crença quando eu comecei a trabalhar com mentoria, que as pessoas que chegavam até mim ou estão passando por algo que eu já passei, ou em algumas esferas da vida estamos passando coisas parecidas, ou ela me traz coisas que eu vou passar. É louco, assim. Isso Sim. sempre aconteceu desde da época das mentorias. Com o FBI Clube, as coisas se intensificaram muito. E uma das coisas que eu percebi, assim, de forma. Essa tossinha que não passa. De forma muito forte foi o quanto Deus colocou no meu caminho, dentro do FBI Clube, mulheres empreendedoras que são mães. Porque é meu grande desejo, mas também é um medo que me sonda, muito menos nos últimos anos, porque acho que eu fui exposta a tantas mulheres fortes que conseguem fazer a coisa acontecer, mesmo sendo difícil, que me inspira demais conversar com pessoas como você. Quem foi que veio essa semana na gravação? A Jaque, vai sair a gravação dela recentemente também. A filhinha dela também deve ter seus 2 anos e 4 meses, 2 anos e por aí. E ela super falando com brilho nos olhos. E assim, a Jaque é uma correria danada. Tá aqui fazendo tal coisa, e vai fazer atendimento, Eu e vai não sei o que, acredito. e vai não sei o que lá. E eu falo, cara, olha que presente pra mim. Porque eu posso, de alguma maneira, contribuir ali dentro com as empreendedoras, Com dentro certeza. dessa esfera. E Deus me dá um monte de mãe empreendedora falando, Gabi, continua. A hora que for Vai pra dar acontecer, certo. vai acontecer e você vai dar conta, sabe? Vai. E assim, a gente acha que não, porque a maternidade é feita de várias etapas, né? Ontem a gente vai conversando e vai lembrando, né, das coisas, né? A minha amiga falou assim pra mim, sabe quando você tá jogando um videogame que você chega naquela fase que você matou o chefe, que você, né, concluiu. Começa a outra fase, vai ter outro chefe, vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. Mas o tanto que a maternidade te faz olhar, porque você tem um ser pra fora e te faz olhar muito pra dentro. Porque assim, é muito. Você começa a ver coisas, assim, os seus traumas, aquilo que você pensa, e você fala, cara, eu não posso passar isso pro meu filho. Eu não posso passar pra frente. E às vezes, inconscientemente, ou você não querendo, você acaba passando. Então, assim, eu acho que isso também te faz ser uma pessoa melhor, muito melhor. Você pensar assim, não, eu vou quebrar esse ciclo aqui, eu não quero. Apesar de eu ter tido uma infância muito feliz, eu ter uma família, assim, maravilhosa, eu não tenho nada, mas a gente tem, né, as coisas internas nossas. Todo mundo vai crescendo. E nossos filhos terão também. Terão também. E como que você vai auxiliá-los? Porque o pai e a mãe bom, eles veem que eles fizeram um excelente trabalho quando eles já não são mais importantes na vida do filho. O filho, ele vai. É duro falar isso. Dá até uma dor assim por dentro, mas você vê que você fez um bom trabalho quando seu filho já caminha sozinho sem precisar de você. A minha irmã falou isso, né? Minha irmã tá grávida e a gente tá conversando sobre isso. O filho, ele vai voltar porque ele quer voltar, de saudade, de querer estar. Não porque ele precisa toda hora do seu aval. Porque você fez um bom trabalho, ele vai seguir. E é muito duro você falar isso. Eu vejo o Felipe com 2 aninhos, eu nem imagino ele longe de mim. Eu fico assim, ai meu Deus, meu bebezinho, meu, né, meu amor, minha vida. Mas é isso mesmo, é esse o trabalho que você tem que fazer. Então a gente tem que trabalhar para assim, como que a gente vai auxiliar nosso filho? Como que a gente vai ser o suporte dele? Porque as questões dele, ele vai ter que resolver. Mas você sempre vai estar ali. Como que a gente faz isso? Então, assim, é muito difícil você criar um outro ser humano, mas é muito maravilhoso. Eu imagino. Eu não tenho nem como descrever, porque é uma realização, é um projeto mesmo. É o melhor projeto da vida, é você poder participar da criação de um outro ser humano.
Ô, Ká, e qual que é o papel do autocuidado nesse meio de caminho? Desse se resgatar? Nossa, é difícil, mas é o que a gente estava falando, não é impossível. Eu acho que tudo tem as suas fases. Eu tive a minha fase lá de ficar de pijama, de sutiã de amamentação, assim, de descabelada, daquele momento que você fala, Deus, é isso mesmo, maternidade? Porque se for, eu quero, não quero mais. Assim, sabe? Eu acho que tem esse momento e tem que ser vivido. Não adianta você querer atropelar as coisas naquele momento em que você tá com um bebê recém-nascido, você tá ali se descobrindo, seu corpo mudou completamente, seus hormônios, tudo. Tem esse momento, mas tem um momento que você começa a pensar ali, e falar, não, pera, o que eu gosto? Quem sou eu? Eu não posso também, porque senão vira uma regra e aí eu acho que é muito mais difícil de se resgatar. Então, o que eu fazia, né, quando eu tinha o Felipe pequeno? Quando cada um tem uma realidade, eu acho que cada um tem, deixando, né, isso claro, que dentro da sua realidade. Então, eu pensava assim, ó, como que eu gosto de estar? Eu não ia para lugares muito diferentes, com uma criança pequena você nem pode fazer isso, mas assim, quando eu podia, sei lá, eu ia num parque caminhar com ele ou eu descia para fazer alguma coisa com ele no carrinho. Então, o que eu fazia? O que eu gostava? Eu não gosto de estar sem um brinco, sem... Então, sabe aquele pequeno detalhe que te ajuda, assim, a você ir se reconhecendo? E lógico, ao longo do tempo passando, você ir colocando o que me deixa bem. Então, me deixa bem eu fazer uma alimentação balanceada, é isso que me traz, né? O meu autocuidado. É, sei lá, eu ter 20 minutos ali para eu ler, para eu me. Eu acho que você vai resgatando essas coisas, porque no meio da rotina é muito fácil a gente se perder. E eu honestamente acho que é muito mais difícil você pensar em formar um ser humano quando você perde tua própria identidade. Muito. Porque é teu autoconhecimento e a certeza dos seus valores e tudo mais que faz você ter um norte para direcionar o outro ser humaninho ali. Se você se perde 100% de você, como você faz esse papel, né? Hoje, né, sendo mãe, você vê muito mais isso quando você vê uma mãe, assim, completamente frustrada, às vezes pela situação dela, ou ela não tem uma rede de apoio, ou ela não tem. Tem muita mãe que não tem com quem contar, não tem uma rede de apoio. Ela precisa se virar nos 30 porque tem o filho, às vezes mais de um. Não tem um marido que é um parceiro, porque isso é muito relevante, é muito essencial, assim, quando a gente tem filho, até para a gente conseguir fazer esse resgate, conseguir se olhar um pouquinho mais. E aí você vê como que aquela mãe, ela reage em relação ao filho. É o que você falou. Você não estando bem, não tem como. Você vai passar aquilo, você vai passar aquele cansaço extremo, você vai passar. Porque eu já passei por isso, né, com o Felipe nesses 2 anos. Chega uma hora que você realmente atinge seu limite. E se você não tem quem te tira do foco, quem te ajuda, ou quem. É muito complicado, é muito complicado, é muito difícil. Por isso que eu falo que cada um tem uma realidade, cada um tem uma rotina, e é o que você falou. E tem outra coisa também. Você construir é uma coisa, você resgatar é muito difícil. Uhum. É igual cliente. Você conquistar um cliente, você vai lá, você conquistou. Se aconteceu alguma coisa, você reconquistar é muito mais complicado. Então, assim, se você se perder, se você, né? E eu entendo, porque depois que você é mãe, você olha, você fala assim, nossa, não é fácil, o fardo é grande. E acho que a autocobrança aumenta também, né? Muito, muito, muito. Em relação a tudo. Eu falo que antes de ser mãe, outra dimensão que você não tem. Você não tem medo de morrer, assim. Você fala assim, você nem pensa nisso. Você vai vivendo a vida, né? Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, tá tudo bem, vive loucamente, né? Você fala assim, nossa, bebi bastante. Não, no outro dia, hoje, eu fico assim, ó, não, eu não posso ficar comendo tanta porcaria, eu não posso, não, eu tenho um filho. Nossa, eu não posso, não, nem bebo mais, não, hoje em dia, você também, eu não bebo mais nada. Eu falo, não, imagina, em qualquer lugar eu tenho que estar preparada para qualquer coisa. Se eu tiver que dirigir, se eu tiver que levar, se eu tiver que correr, meu filho. Então, você vê como muda a sua percepção de vida, Exato, exato. entendeu? Então,
É muito, mas é muito maravilhoso, assim. Ah, Eu eu, não, eu escutando vocês, tô pensando, será se que o que eu tô precisando é um filho mesmo, hein? Pra não. exaltar aquele ladinho que falta, talvez. E assim, Às vezes é isso é mesmo, né? isso, porque às vezes você vai resgatar algo que estava tão quietinho lá dentro. E aí você até falando do assunto medo, né, que você falou. Isso aí, nem todos os medos do mundo que você tiver, você pode ter todos os medos, você pode ter todo o preparo, te preparam para o que é a maternidade. Você pode conversar com 20 mães aqui, que nada te prepara para o que vai acontecer. Você pode ler, eu até acho que hoje isso é muito válido, porque conhecimento eu acho que é libertador, assim, para coisas que antigamente não tinha tanto. É que se morriam inúmeras crianças, né, no parto, Uhum. o conhecimento traz muita coisa boa. Hoje em dia, né, tanto é que eu mesma fiz curso de sono, tive ajuda na amamentação, porque o começo é bem trash, mas nada te prepara para o que A um filho, para a realidade. realidade que um filho te traz. Tem que ter o conhecimento, sim, tem que tomar muito cuidado com as comparações, porque, como eu falei, né, a internet hoje é maravilhosa, mas você tem o outro lado também, né, que você se compara com aquela mãe que sai, né, às vezes eu até ouço isso, né, "Carol, como que você consegue, né, você tá arrumada, olha, eu te vejo em algum lugar, você tá sempre e como que você consegue com o Felipe?" Gente, tem muito segredo, viu. Seu tempo, você vai ter que fazer, você vai ter que dar as caras, você vai ter que porque e não se compare, porque você vai ser a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Você vai ser a melhor mãe para ele, entendeu? Então assim: "Ah, aquela fulana faz dessa maneira". Tá, mas aqui na minha não cabe. E eu acho que o autoconhecimento traz isso também. Se Não. você não tiver de antes, de durante, de depois, É continuando nessa jornada de autoconhecimento, é muito difícil. É muito. muito difícil, porque você não vai saber pôr limites, até para essas próprias comparações, para as minhocas que estão na sua cabeça. E aí, como você falou, além de você não pôr limite, você tá se transformando em algo que você não é. Porque você quer ser aquela mãe, ou isso também cabe até no profissional, em vez de você desenvolver mais as suas habilidades, você quer ser o que. Lógico, você ter os modelos, você ter as referências. Nem para mim, a minha mãe é uma referência. Só que a minha mãe foi a minha mãe. Uhum. Entendeu? Eu sou outra mãe Em para o outro meu filho, momento em também, outro em outra momento, vida. em outra vida. Então, assim, você ter as suas referências, mas não querer ser igual no profissional. Ah, eu tenho as minhas referências, eu tenho os autores que eu leio, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é muito referência em algo. Tá, mas eu nunca vou ser ela. Porque talvez ele seja muito mais técnico que você seja muito mais comercial. Talvez a pessoa seja é outra coisa, você querer buscar melhorar na sua deficiência é uma coisa. Por exemplo, eu sou uma voltando na maternidade, eu sou uma mãe completamente sem paciência. "Ah, mas eu sou assim mesmo, então deixa assim". Não, calma, espera, onde eu posso melhorar? Uhum. Então se eu sou assim, deixa eu pegar aqui, deixa eu buscar conhecimento, deixa eu ver o que que eu posso fazer para ser um pouco melhor. Acho que isso é válido, não querer ser aquela pessoa, você não sabe, é aquilo, são recortes. Você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Você, como a gente conversou aqui dos questionamentos. Nossa, olhando eu não imagino. Tá vendo como é que é? Do mesmo jeito que você olha aquela pessoa, você fala: "Nossa, mas eu queria ter essa vida". A grama do vizinho é sempre Sempre mais mais verde. verde. E nem sempre aquilo é a realidade que a pessoa eh, vive. Então é o que eu falo, sempre quando eu converso com as minhas amigas, até a questão da influência, né, eu sempre tento trazer para aquilo que a pessoa tá passando. Então, cara, se você entra 4 da manhã, sei lá, você fala: "Nossa, eu não consigo me arrumar". Não consigo estar bem, eu queria, até gostaria, mas meu horário é assim, eu entro super cedo, tenho que dormir super cedo. Cara, não adianta você acordar 1 hora mais cedo, isso aí vai atrapalhar completamente o seu dia, isso aí vai então assim, como que você pode mudar? Será que eu consigo numa meia hora do café, pelo menos, dar uma olhadinha pra mim? Será que eu consigo tem que achar outras alternativas, porque tá vendo? Você fala: "Ah, não, mas ela acorda 1 hora mais cedo". Cara, mas se eu acordar 1 hora mais cedo, eu tô lascada. Então, por isso que a gente tem que ver bem como a gente influencia aquela pessoa, porque senão passa a ser aquela influência assim: "Ah lá, tá vendo?
Carol, eu queria falar uma outra coisa que eu percebi que você fala muito, que é minhas amigas. Falei com as minhas amigas, falei com as Eu minhas amigas, tenho. falei com as minhas amigas. Podem ser as pessoas que estão te seguindo, mas imagino que seja um ciclo de pessoas que você conversa mais Sim, de forma sim. mais próxima. Nem estava no script, mas eu tenho escutado muito podcast, porque eu tenho meus podcasts favoritos de pessoas que falam sobre não empreendedorismo, elas falam sobre Tá. reflexões da vida, assim. Aham. Eu também E gosto eu tenho desses. escutado muito sobre mulheres na vida adulta, tipo 30, 35 mais assim, falando como é difícil fazer novas amizades na vida adulta, mas como também é muito importante mulheres terem amizades femininas. Muito, 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 muito. Eu acho assim, eu tenho um grupo de amigas que são amigas mães, que a gente tem um grupo grande e a gente tenta se reunir ali para conversar, né, para falar pelo menos uma vez a cada 2 meses, assim, a gente fala, né, a gente fala, vamos se reunir, gente, pra gente falar mal da nossa rotina, brincadeira, né, mas assim, pra Ah, gente mas precisa de falar, vez em né, quando, né? pra gente falar assuntos aleatórios, pra gente falar de viagens que a gente não vai fazer por enquanto, pra gente, né, pra gente falar de coisas aleatórias. Eu tenho esse grupo e é grande, são, assim, se for o grupo todo, são muitas mulheres, mais de 20, mas a gente tem um grupinho ali que a gente sempre, que são as que mais conseguem, né, justamente, voltando, que tem esse apoio, que consegue fazer isso. Eu tenho as minhas amigas, né, da rotina de trabalho, que a gente também conversa sobre isso. Não tem como, né? Porque convive com você, sabe da realidade. Então a gente vê compras junto, a gente vê o que a gente gosta de fazer. E eu tenho outros amigos da vida, que são amigos de anos, assim, apesar das minhas amigas que a gente se reúne, a gente é amigas há muitos anos, a gente passou por várias fases juntas. A gente passou pela fase da bebedeira, ali, da alegria, de ir para os shows. Depois vieram todos os casamentos e depois vieram todas as gestações. Para você ter uma ideia, o Felipe foi um dos últimos, né? Tem muitas delas que já estão na segunda gestação. Nós fomos 11 grávidas simultâneas. Todo Caraca! mês tinha um anúncio. Chocada. Verdade. Então, assim, nossos filhos, tanto é que alguns deles estudam juntos, né? O Que grande Felipe. privilégio também viver Muito, isso, né? Nossa, muito. muito legal. E aí, você falando da importância, cara, é muito bom. É muito bom você ter com quem dividir. Você vai ser muito privilegiada, né? Pra quem não conhece o FBI, é maravilhoso, né? De mulheres que você faz amizade, você tem uma troca muito grande, né? Eu conheci pessoas incríveis lá e algumas que eu já conhecia também. Você vai ter muito esse privilégio de o dia que você iniciar o seu maternar, de mulheres perto de você, você vai ver Nossa. que isso faz muita Nossa, isso é diferença. eu tenho essa consciência, é uma das coisas que eu mais agradeço todo dia, assim, tipo, até falando da Jaque, ela usa um termo pra falar do trabalho dela, que é o termo benefício colateral. Pra mim foi um grande benefício colateral, assim, um grande presente que eu recebi de lambuja por todo esse projeto, Não, assim. e assim, você vai sentir muito isso na maternidade, porque você vai se enxergar nas outras mulheres e elas vão poder te ajudar muito. Porque eu falo assim, né? Que, igual eu trato com as minhas amigas, você palpitar é terrível. Ninguém pediu nada pra você. Se você quer vestir seu filho de amarelo neon, é seu filho. Agora, você trocar as experiências é muito rico. E pra você ter uma ideia, a gente tem o grupo, né, de mães, dessas mães, né? E lá a gente põe qualquer aflição. Gente, alguém me ajuda aqui, ó. Poxa, o meu filho não tá mais comendo. Com vocês foi assim nessa fase também? Aí começa. E não é ninguém querendo impor nada, isso que é o mais legal. Ninguém fala assim, ah, mas o meu come super bem, o meu dorme super bem. Não, olha, eu fiz isso e deu muito certo aqui em casa, talvez na sua rotina dê. E se não der também, tá tudo bem. Pelo menos você compartilhou, tentou ajudar. Olha, eu fiz isso, ó, na segunda. Aí, às vezes, as que já estão na segunda, né? No segundo filho. Olha, com o segundo, gente, é mais tranquilo. Então, aqui eu não fiz muito isso, não. É muito legal. Você vai ter muito esse privilégio e, assim, você vai ver o quanto isso é enriquecedor. Quando você, por exemplo, você ter o seu filho e a hora que você puder voltar, já Uhum. mãe, você vai falar, cara, é outra mente. Olha, eu ouvia isso, mas agora é completamente diferente. É muito bom, é muito bom. Os amigos, as amigas, né? Eu acho que se você tiver um grupo de amigas, que sejam 2, 3, É. assim, não importa o tamanho.
Eu acho que é muito essencial, assim, dividir esse momento. É um verdadeiro privilégio mesmo. E a gente fala de rede de apoio muito pensando em deixar a criança, etc. Não, mas às vezes a rede de apoio é só tipo um acolhimento, uma escuta, um conselho, sei lá, alguma coisa assim, né? Exatamente. É lógico, né? A rede de apoio que ajuda Claro. ali, né? Ativamente, né? Que nem eu tenho a minha mãe, que tá ali o tempo todo. A minha irmã, né? Quando eu tive, que veio ficar comigo, né? Tenho a minha sogra, minha cunhada, que também estão sempre presentes. Mas tem hora que você só quer falar assim, ó. Mundo, para que agora eu quero, sabe, eu vou falar com as minhas amigas, vou dar risada. Parece que é 1 hora e meia que você fica ali conversando, ou até, sei lá, numa ligação, ou até numa chamada de vídeo, ou até no WhatsApp mesmo, que até acalma as Dá coisas. uma recarga turbo, né, ali de... Que você fala assim, ó, nossa, precisava conversar, precisava dar uma desabafada, aí você vai falar, não, agora vamos voltar. Volta. É muito bom, Gabi, é muito bom, é muito bom. Arrasou. Cá, pra gente caminhar pro final, então, amei Vamos nosso lá. bate-papo. Eu também, achei que eu ia ficar mais nervosa. Mas é sempre assim, todo mundo que chega, vê câmera, vê luz, vê não sei o que lá, tá falando, meu Deus do céu. Né? Mas daí depois a gente começa a entrar num flow de conversa que é uma delícia. Se deixar, você fica aqui 3 horas gravando, né? É isso mesmo. É muito bom. Pra gente encerrar, eu sempre gosto de pedir um conselho final. Pensando que a mulherada que assiste a gente, empreendedora, mãe, a mesma correria dos pratinhos e etc. O que você diria pra elas? Eu acho que eu sempre falo isso mãe, empreendedora, CLT, independente do que você faz. É difícil para mim, é difícil para você. Você tem o seu difícil, eu tenho o meu. Cada um sabe as suas questões, as suas rotinas. Mas se não for você, ninguém vai. Entendeu? Então, assim, mas você se arruma para ir trabalhar. Tá, mas eu acordo quase que 2 horas antes do meu filho acordar para eu conseguir fazer isso. Mas eu me alimento bem, tá? Mas eu trago a minha comida, eu procuro. Então, você tá vendo que tem coisas que ninguém... Quantos livros você lê, Gabi? Muitos. Uhum. Se ninguém... Vai abrir minha cabeça e enfiar o conhecimento lá dentro. Se você não for atrás do conhecimento, ninguém vai pegar e vai falar, Gabi, peraí que eu vou falar tudo aqui no seu ouvido. Esse livro... Então, assim, o difícil é para todas. E cada um tem o seu difícil. Mas tem coisa que para você se resgatar, para você, né, para você se sentir melhor, é só você. Fazer uma atividade física é difícil, tudo é difícil. Mas é você que tem que dar o primeiro passo, porque senão a caminhada não vai se concretizar se você não der o primeiro passo. E eu tenho umas cartinhas no meu carro, que às vezes eu posto no meu Instagram. Todo dia eu tiro uma cartinha. E hoje eu falei assim, deixa eu ver. E é um montão assim de cartinha. E todo dia eu pego aleatória uma. E olha a que saiu hoje. Hoje. Pra vir aqui, ó. Aleatória, ó. Seja um grande protagonista da sua história. Perfeito. Então, assim, é lógico que tem N fatores, ambiente, que influenciam no meio e na sua caminhada. Mas se não partir de você, esse pontapé inicial, esse querer fazer... fica mais difícil. Com certeza. Né? Eu amei o conselho, amei a frase. Essas frases são sempre... E eu tirei hoje, falei, deixa eu ver o que vai sair. Pera, tirei. Foi essa. São sempre um presente. E o protagonista nem sempre passa só por coisas boas, né? Ele tem o destaque porque ele tá ali assumindo a presença, assumindo o viver a vida, o caminhar, né? Amei, Carol. Eu também, Gabi. Eu tô muito agradecida de estar aqui. Adorei o nosso papo, que é uma coisa, né, super atual aí que as mulheres vivem, né, que é a maternidade misturado com empreendedorismo, com trabalho, com esposa, mãe. E é muito difícil você equilibrar tudo, mas no final dá certo. Sempre dá. E se não deu certo ainda, é porque essa história ainda não se encerrou, ainda tem chão pra frente, né? Exatamente. Gabi, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adorei. Eu que agradeço, maravilhosa. Gente, as redes sociais da Carol estarão aqui embaixo, então é só clicar para seguir. Se você, volto a falar, caiu de paraquedas por aqui,
não só essa entrevista, mas tem várias mulheres incríveis para acompanhar aqui. Se você é de Jundiaí região, fica o convite também para conhecer o FBI Clube, para conhecer essa grande rede de apoio de mulheres empreendedoras, para criar conexões, para, de repente, encontrar as amigas que faltam aí na sua rotina e, claro, para se desenvolver enquanto empreendedora, empresária, para ter bons resultados, porque ter bons resultados também dá pra gente aquela confiança, aquela força para seguir em frente. Com certeza. Venham que vocês vão amar, tenho certeza. As conexões aqui são muito, muito profundas, muito legal. Tudo que envolve aqui o FBI. Arrasou, Carolzita. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você por estar aqui. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau.